Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca. Quero desejar a você, neste momento, muita paz e muita alegria. Hoje nós vamos falar do liberalismo. O conceito do liberalismo está situado no mesmo contexto do nascimento do anarquismo, do socialismo cristão, do socialismo utópico, do socialismo científico, do comunismo, no contexto da luta entre a burguesia e o nascimento da classe operária no século XIX. Liberalismo é uma doutrina política, ideológica e social que surge, em sua essência, da vontade de limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre mercado. No fundo, a vontade ideológica do liberalismo está intimamente ligada à luta da burguesia para que se torne a classe dominante, a classe que dita as regras tanto no social, como no econômico, como no político. Para o liberalismo, o Estado mínimo é necessário para que possa garantir pautas, e essas pautas são variadas, tanto no contexto social, político e econômico. Conforme Bellamy, o liberalismo pode ser visto por três enfoques diferentes. Primeiro, o liberalismo político e econômico. E segundo, o liberalismo enquanto corrente de pensamento. O liberalismo como corrente de pensamento se contrapõe ao conservadorismo como corrente de pensamento, pois adjetiva a pessoa que possui ideias flexíveis e aberta, tendente a ser mais tolerante com a diversidade e com o novo, trazido pela técnica e pela tecnologia. O liberalismo como corrente política e econômica atrela-se a uma visão de pensamento conservador, ficando sempre à direita na política. Liberalismo no sentido político e econômico, pegando a regra como geral, não pode ser ligada como sinônimo da luta pela democracia. O liberalismo enquanto conceito, no sentido teórico, entre os principais defensores de sua doutrina, como, por exemplo, Voltaire, Rousseau, David Ricardo, Adam Smith, não tem um único liberalismo. São vários tipos de ideais que defendem a burguesia, que defendem os direitos da burguesia, porém entra em contradições em algum momento. Por exemplo, o Voltaire é radical no sentido do anticlericalismo, do anti-absolutismo e do anti-autoritarismo, porém não enxerga no povo a solução. Enxerga a solução para a administração pública num conselho formado por iluminados. Já Rousseau é mais aberto, é dado às disputas pela liberdade, ou seja, a segurança não pode estar em primeiro lugar, a liberdade tem que estar em primeiro lugar, segundo Rousseau. David Ricardo e Adam Smith, mais voltado para a questão da economia, vai fazer uma defesa intransigente do livre mercado e do Estado mínimo. Segundo Barbosa, uma das principais características do liberalismo é o Estado mínimo, ou seja, um Estado atrelado à concepção política. O conceito assim descreve que o Estado ou o governo não pode atuar ou intervir em todas as esferas, tem que ser determinadas esferas. O liberalismo político afirma que há um aglomerado de direitos inerentes ao ser humano
e que, portanto, o Estado não pode, não deve e não propõe a intervenção do Estado. Nesses direitos seriam, por exemplo, a liberdade individual, os direitos individuais, a igualdade perante a lei, a segurança, a felicidade, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, entre outros. O Estado, no sentido liberal, seria limitado no plano geral através de leis e no plano individual ou privado em razão de um conjunto de direitos. Para o teórico Robson, ele vai dizer que o Estado é o mal, porém o mal necessário. Assim, para os liberais, o Estado atuaria, então, para fornecer condições mínimas necessárias para o livre desenvolvimento de cada cidadão. Livre desenvolvimento significa a ausência de assistencialismo. O liberalismo afasta o Estado paternalista, que não poderá atuar interferindo, limitando ou suprindo a necessidade na vida de qualquer indivíduo e, sobretudo, não poderá intervir na economia e no mercado. A laissez-faire e a laissez-passer seria o centro da política econômica do liberalismo. Conforme Barbosa, esquematizando o processo, ele vai afirmar que o liberalismo pode ser apresentado por 3 conjuntos de ideias, sendo primeiro as ideias políticas, defesa das liberdades e dos direitos individuais. Há um conceito chamado de individualismo metodológico. O liberalismo não reconhece direitos coletivos. Portanto, quando pensamos na liberdade, na igualdade e na fraternidade da Revolução Francesa, pensamos apenas no sentido individual. Na economia, o Estado deve estar longe das ações. E, por último, para as ideias políticas do liberalismo, todos seriam iguais perante a lei e tratados como tais pelo Estado. Nesse quadro apresentado pelo historiador Barbosa, as ideias sociais do liberalismo reconhecem o mérito, ou seja, o lugar de cada um na sociedade dependeria do mérito individual, a tão falada meritocracia. Por último, Barbosa apresenta os ideais econômicos, reconhecendo a propriedade privada. O bem pode ser utilizado exclusivamente por quem adquiriu, ou seja, o bem no liberalismo deve ser utilizado de forma individual, nunca coletivo. Não há espaço no pensamento liberal do instituto da função da propriedade, ou seja, não há utilização, obrigação de objetos sociais no sentido da propriedade privada. O livre mercado é o centro da economia liberal, funciona segundo a lei da oferta e da demanda, a velha lei da oferta e da procura, a chamada mão invisível, segundo Adam Smith no livro A Riqueza das Nações, vai deixar muito claro, e a tributação mínima, mas para todos. O liberalismo prega o não privilégio, ou seja, todos taxados e taxados de forma minimamente. Enfim, para fechar, podemos dizer que o liberalismo é uma ideologia atual que foi rebatizada como neoliberalismo e apresenta suas características perenes em nosso contexto. Apresenta a forma estatal laica, ou seja, separada da religião, defende a limitação do poder do Estado na vida do ser humano. O liberalismo não pode ser associado à luta pela implantação da democracia no Ocidente. E, por fim, o liberalismo defende o livre mercado e os direitos individuais, promovendo assim a privatização, consequentemente a precarização do trabalho e do trabalhador. Meu muito obrigado e muita paz e felicidade. Dê um joinha e até mais.